No vídeo anterior eu falei sobre as origens da construção ótica baseada em elementos e grupos. E como vocês viram, não é algo que se deve a uma única pessoa, mas sim a união dos conhecimentos de vários cientistas que culminou ali no cálculo de duplo Gauss, que, como eu disse, foram as bases para as lentes modernas que viriam a surgir agora, no início de 1900, tá? Com um cara chamado Paul Rudolph, que era um engenheiro da Zeiss, e ele usou as bases do cálculo de duplo Gauss para criar a linha Protar e principalmente a linha planar. Aposto que você já ouviu esse nome na sua vida se você trabalha com câmeras, né? A linha planar, se vocês repararem, compararem os esquemas óticos da planar com o duplo Gauss, vocês vão ver que eles são muito parecidos, ou seja, a planar ainda usa as bases do duplo Gauss. Porém, ao invés de ter 4 elementos em 2 grupos, a linha planar tem 6 elementos em 4 grupos. Ou seja, através de cálculos eles chegaram a um aumento de elementos e aumento de grupos e perceberam que, ao contrário do que pudesse parecer, que quanto mais elementos você tem numa lente, mais aberrações ela ia gerar, na verdade é o contrário. Quanto mais elementos e mais grupos você tem numa lente, mais você tem a correção dessas aberrações. É como se um elemento após o outro fosse corrigindo o que faltava corrigir na imagem gerada anteriormente até aquele ponto. Mas a linha planar, ela ainda tinha um grande problema, que eram lentes escuras. Eram lentes que o f-stop mínimo dela, o máximo de abertura que você tinha no seu diafragma, era f4.5. Foi só com a empresa Taylor Hobson, que, para quem não sabe, na época era fabricante das lentes Cooke, que a gente conseguiu ter uma abertura maior nesse f-stop do diafragma. Eles desenvolveram a linha Optic e a linha Speed Pancro, e principalmente a linha Speed Pancro é de vital importância para o campo da ótica, porque foram as primeiras lentes Speed da história. O que são lentes Speed? São lentes rápidas, lentes que têm uma abertura bem ampla de diafragma. No caso da Speed Pancro era 1.4 a abertura do diafragma, o que é um diafragma muito claro até para os dias de hoje, tá? Lógico, hoje em dia a gente tem a Super Speed, que são aberturas ainda mais baixas do que 1.4, mas isso é assunto para um outro vídeo. Por enquanto, vamos entender o esquema óptico da Speed Pancro. Se vocês repararem, o esquema óptico da Speed Pancro é muito similar à planar, também tem 6 elementos em 4 grupos. Porém, os elementos se distinguem no seu formato e também no seu tamanho. Como vocês podem ver, o tamanho do primeiro elemento ele é bem diferente do tamanho do último elemento, ou seja, ele não é completamente espelhada como era a planar. Ou seja, também é muito importante o formato e o tamanho dos elementos para construção ótica da nossa lente. Então não basta só saber o número de elementos, a quantidade de grupos, você também tem que saber quais são esses elementos e quais o tamanho desses elementos e de que forma eles estão dispostos nesses grupos, certo? Bom, com o surgimento dessas lentes Speed, o que é uma lente Speed? Por que é chamada lente Speed, lente rápida? Porque se vocês pararem para pensar, quanto mais fechado é seu diafragma, por exemplo, se você tem um diafragma de f11, por exemplo, e você for bater uma foto, você vai ter que deixar seu obturador aberto muito mais tempo e a câmera ali parada, estática, muito mais tempo para poder ter a reprodução da sua imagem. Já uma lente rápida, que tem um f-stop de 1.4, você precisa deixar sua obturação aberta por muito menos tempo. Ou seja, você tem um clique muito mais rápido. É uma fotografia que sai muito mais rápida do que as feitas com lentes que não são Speed. Entendeu por que se chamam lentes rápidas? A próxima evolução importante nesse campo da construção ótica das lentes seria dada não pela fotografia em si, mas pelo cinema. Sim, finalmente o cinema deu um passo à frente nessa corrida ótica, né? E foi com a lente zoom.
Até então você não tinha lentes zoom, todas as lentes eram fixas, eram lentes prime. Finalmente o cinema trouxe a lente zoom, porque você tinha no cinema um grande problema em ficar trocando a lente por conta de queimar o filme, né? E com o surgimento da lente zoom isso facilitou muito. E a lente zoom para fotografia só iria surgir nos anos 60. Foi a Voigtlander que deu esse salto na fotografia, né? Fazendo a primeira lente zoom para fotografia nos anos 60. Para quem não sabe quem é a Voigtlander, eu já falei um pouquinho sobre a Voigtlander num outro vídeo. Vai lá, dá uma conferida. A próxima evolução depois da lente zoom foi o surgimento da camada de coating, ou seja, a camada anti-reflexo que é aplicada nos elementos. Quem trouxe essa evolução até a construção ótica foi um austro-húngaro chamado Alexander Smakula. Smakula, apesar de ser austro-húngaro, ele estudou a vida toda na Alemanha, em Göttingen, que é a terra da ISCO, né? Que são grandes lentes, principalmente para projetor. E ele estudou na escola de Göttingen. Ele descobriu que aplicando certos produtos na lente, você tinha a redução de reflexo, de refração e também de aberração cromática. Isso foi, acho que, um dos últimos saltos extremamente importantes para a ótica. A vida do Smakula foi bem complicada, com o advento do nazismo ele ajudou os nazistas, ele teve uma vida muito conturbada e no fim da sua vida ele já nem era mais austro-húngaro, porque o território onde ele nasceu foi dominado pela Rússia, então ele nasceu austro-húngaro, morreu russo e teve todo esse problema de ter ajudado os nazistas, ou seja, foi uma vida bem difícil e bem polêmica. Depois da camada anti-reflexo, a gente teve aí importantes evoluções, como em 1950 o retrofocus do Pierre Ingenier, em 53 também o retrofoco, só que com as Zeiss, e a gente teve o surgimento das lentes asféricas, ou seja, lentes grande-angulares que não tinham distorção, a gente teve a Patek ajudando a desenvolver as lentes anamórficas. A evolução não parou mais, então se a gente for continuar, esse vídeo não vai ter mais fim. O importante é a gente saber que com esses surgimentos primordiais, a gente teve a definição dos locais, dos países que se tornaram tradicionais na produção de lentes. Porque se você parar para pensar desde lá do início, o Gauss era alemão, o Seidel era alemão, o Daguerre era francês, o Chevalier também era francês, o pessoal da Voigtlander eram alemães, o Smakula, apesar de ser austro-húngaro, russo, ele estudou na Alemanha, a Taylor Hobson, eles eram ingleses. Ou seja, você já tem aí uma definição de países como a França, a Inglaterra e a Alemanha como os principais produtores de lentes do mundo, com uma tradição muito forte no campo da ótica. Existem outros países aí que seguem sua própria trilha no desenvolvimento de lentes, como a Holanda, como a Suíça, mas a gente vai falar sobre esses países uma outra hora. O importante agora é a gente ter em mente os 3 esquemas óticos que são de vital importância para o mundo da construção ótica, que são eles: o duplo Gauss, a linha planar e a speed pancro. Existe também aí um esquema óptico chamado Cooke Triplet, que eu vou falar mais especificamente num outro vídeo. Eu quero falar só sobre ele, porque ele é um esquema óptico único e extremamente importante, porém eu acho que ele caminhou à parte de tudo isso que a gente falou nesses 2 vídeos. Claro, existem outros países que também produzem lentes, como o Japão, a Rússia, a China. Porém, eu costumo dizer que esses países, eles são copiadores de esquemas ópticos que já foram pré-estabelecidos pelos países base, ok? Não que eles não tenham seu mérito de fazer isso com muita perícia, com muita qualidade. Porém, o surgimento da ótica se deve a esses países bases que até hoje têm uma ótica lendária e são lentes incríveis. Se você olhar as lentes francesas como a Alpa,
São lentes que até hoje, apesar de serem lentes vintage, são muito caras e muito procuradas e desejadas por fotógrafos do mundo todo.